Aí, pessoal, muito boa noite, tudo bem com vocês? Vamos chegando, vamos nos aconchegando mais uma vez aqui para mais um Fala Educador, né? Então já compartilha aí com os seus amigos, com os seus grupos, para a gente falar hoje sobre algo muito legal, que é sobre acolhimento, né? Essa arte de acolher, onde nós vamos passar um tempinho aqui falando um pouquinho sobre esse tema bem legal, bem tranquilo. Mas antes, deixa eu me apresentar. Eu sou o professor Joe Araújo, sou formado em Educação Física, sou da cidade de Aracaju, nascido e criado em Aracaju, Sergipe, mas já estou há bastante tempo aqui na cidade de Bragança Paulista, no interior de São Paulo. Trabalho com ensino infantil, Fundamental 1 e 2, ensino médio na Educação Física Escolar, e também sou especializado em Educação Física com ênfase na inclusão, né, em socioemocionais, o socioemocional também na escola, ludopedagogia, enfim, a gente vem trabalhando bastante sobre a questão do autismo também, formação no ABA, uma estratégia mais naturalista, e sou o diretor também do Te Acolho, que nós vamos falar um pouquinho hoje sobre isso também, beleza? Então, vamos começando com o nosso tema de hoje, passando os slides aí para vocês. Te Acolho, e esse nomezinho foi eu que criei, que vem da palavra, do termo, né, do TEA, do transtorno do espectro autismo, com o acolho, né? Então a intenção desse projeto, Te Acolho, é acolher não apenas os alunos autistas, né, que a gente encontra nas escolas, né, tem alguns alunos autistas, né, mas também a necessidade de passar informações e acolher os familiares, né, as famílias atípicas, e também os professores, os educadores, que muitas vezes me perguntam: Joe, tem algum material? Joe, tem alguma dica aí sobre o autismo? E aí a gente tem divulgado bastante, e uma das ferramentas de divulgação tem sido aqui a Brincadeiras e Jogos, e também o Fala Educador, que sempre, quando estou aqui presente, uma vez por mês, sempre tenho, trago conteúdos sobre o autismo propriamente dito, beleza? Então hoje nós vamos falar um pouco sobre a arte do acolhimento, então nós vamos passar uma visão geral desse acolhimento e também vamos falar no finalzinho um pouquinho sobre a questão do autismo também, que eu não poderia deixar de falar, beleza? Então vamos lá para o próximo slide. E aí, gente, antes da gente entrar propriamente no tema, vamos começar assim, ó. Anota, não esquece de pegar um caderninho, um papelzinho, ou no celular mesmo, ou no computador. Anota as dicas, anota aquilo que for passado de informações, tanto comigo falando, como também escritos aí nos slides. Anota essas dicas preciosas, estuda sobre isso, que é importante, e compartilhe essas informações. Compartilhe esse Fala Educador com seus amigos e compartilhe também a ideia, compartilhe também os pensamentos que nós vamos trazer aqui hoje. Beleza? Então agora vamos começar mesmo o nosso conteúdo. Então, essa aí é a marquinha que eu tenho do Te Acolho, e o acolher, se a gente for pegar no dicionário, né, eu acho bem legal o conceito da palavra acolher, e ele fala oferecer ou obter refúgio, proteção ou conforto, né, físico, abrigar-se, amparar-se. Isso que é o acolher. Isso é bem legal. Então, quando surgiu a ideia desse projeto no meu coração, foi exatamente isso, pensando nesse conforto, né, para os alunos, pensando nesse abrigo, né, que a gente precisa ter enquanto professor, ser abrigo para os nossos alunos, para todos, né, todos os alunos, e nós vamos falar um pouquinho sobre isso, ser um professor para todos, mas em especial sobre os nossos alunos atípicos, né, os nossos alunos da condição de autistas, os nossos alunos da condição do TDAH, do TOD, síndrome de Down, enfim. Eu acredito que é importante a gente ser abrigo
para esses alunos também, para a gente poder amparar esses alunos da melhor maneira possível e também os seus familiares. E aí esse acolhimento vai muito para fora também, né, para nós professores, né, um acolher o outro, um abrigar o outro, um amparar o outro nas dificuldades, porque nós sabemos que ser professor não é fácil. Ser professor é uma luta diária, ser professor realmente é uma missão que cada um de nós que escolheu ser, né, professor, educadores, nós temos uma missão. E não é fácil, por conta da desvalorização que nós enfrentamos, por conta das dificuldades de materiais, muitas vezes pensando um pouco na educação física, né, tem escolas que têm muito material, tem uma estrutura maravilhosa, mas também eu conheço muitos amigos que trabalham, né, ou já trabalhou em escolas que têm pouca estrutura, pouco material, e o professor tem que se virar, né, muitas vezes até fazer mágica para dar uma aula de qualidade, né. Hoje, graças a Deus, eu trabalho numa escola que tem uma infraestrutura muito legal e materiais suficientes, e o que eu preciso eu tenho, mas já passei também por alguns perrengues, né, enquanto para dar aula mesmo, para ter uma bola, para ter um cone, um bambolê. Então eu acredito que nesse Brasilzão aí afora existe essa realidade ainda, infelizmente. Então aqui nós estamos amparando, né? Nós estamos abraçando isso com conteúdo, porque muitas vezes até os conteúdos são limitados, muitas vezes as próprias instituições, seja ela estadual, municipal ou privada, não oferece essa capacitação, né, e várias outras capacitações para os professores, a gente tem que correr atrás mesmo para estar fazendo. Então aqui o Fala Educador é uma forma da gente, a Brincadeiras e Jogos principalmente, é uma forma da gente acolher você com conteúdos, acolher vocês com o que tem de melhor em cursos das diversos temas e áreas voltada para a educação, e vocês que acompanham aqui a Brincadeiras e Jogos sabem muito bem disso. Então, não esquece disso, gente, acolher, oferecer, obter refúgio. Não esquece, tá? Que nós possamos sair hoje daqui com esse pensamento, com essa ideia do acolhimento. Beleza? Então vamos passando. E aí, gente, antes de entrar propriamente dito no acolher, como é que nós acolhemos os alunos na escola, como é que nós possamos acolher outras pessoas, nós precisamos pensar no acolhimento com a gente mesmo. É muito fácil a gente ver as pessoas falando, nossa, tem que ter acolhimento, tem que acolher as pessoas, tem que abraçar as pessoas, mas será que nós estamos fazendo isso com nós mesmos? E aí fica uma pergunta para que a gente possa estar pensando hoje. Eu não sei como vocês estão hoje, eu não sei se vocês estão se acolhendo, né? Eu sempre, quando estudo e preparo uma aula para estar falando aqui no Fala Educador, sempre mexe comigo, porque é, o aprendizado começa comigo mesmo, né? Preparando o material. Então, foi algo que eu fiquei pensando nesses últimos dias, quando eu estava preparando o material e falando, cara, será que eu estou me acolhendo, né? Enquanto pessoa, enquanto pai, enquanto professor, enquanto ser humano mesmo, né? Então, eu queria que, nesse momento, nós possamos fazer uma auto-reflexão, né? Uma autoavaliação da gente mesmo, olhar para dentro, né? E a gente começar a pensar em acolher a si mesmo. E para isso, eu queria destacar algumas coisinhas nessa questão do autoacolhimento, né? Primeiro, saiba quem você é. Você sabe quem você é? E não é apenas saber o nome, idade, aonde mora, filho, sou filho de tal, tal, sou pai ou mãe de tal, tal. É saber qual é a nossa missão, sabe, nessa vida, né? É saber qual é a nossa pegada aqui, qual o legado que nós queremos deixar.
A partir do momento que eu entendi isso, quem eu sou e o que eu quero deixar, minha vida teve um significado muito maior, né? E o autismo veio nessa pegada, né? Cara, eu tenho uma facilidade de comunicação com as crianças com autismo, eu estou estudando muito sobre isso, estou gostando muito de estudar sobre isso, e por que não levar isso para frente, né? Então, o Pro Joe hoje, né, o Joe Araújo hoje está muito voltado para isso, né? Eu me identifiquei muito com isso. Então, às vezes é uma ótima oportunidade a gente estar pensando, saber quem é você, qual é a sua missão, qual é o seu propósito de vida. Beleza? Valorize suas qualidades. É importante a gente valorizar suas qualidades. Primeiro, entender e saber quais são as qualidades que você tem, né? E valorizar essas qualidades, né? Tem gente que tem muita dificuldade de valorizar as qualidades, as coisas positivas que tem, né? E é importante a gente entender, saber quais são e valorizar isso, né? Então valoriza as qualidades que vocês têm aí, beleza? Outra coisa importante é identifique os pontos que deseja melhorar. Primeiro, é importante nós sabemos que nós temos pontos positivos e negativos, né? Temos muitos defeitos, vamos dizer assim, e é importante identificar eles e tentar melhorar, né? Sempre, né? É como tem aquela máxima, né? De ser uma pessoa melhor a cada dia, né? Então hoje eu fiz de tudo para ser melhor do que ontem e amanhã eu vou tentar fazer de tudo para ser melhor do que hoje. E para isso nós precisamos identificar os nossos pontos que nós desejamos melhorar. Né? Isso como professor, isso como pai, como filho, como esposo, como esposa, né? Como neto, como sobrinho, como afilhado, enfim, como ser humano no modo geral. Beleza? Então vamos passar mais um pouquinho sobre esse acolhimento em si. No próximo slide tem mais 3. Isso é importante, ó. Saiba se perdoar. A gente escuta muito isso de é, oferecer perdão, né? Perdoar os outros, né? Ah, aquele que pisou na bola com você, aquele que enfim, te magoou de alguma forma, aquele que errou contigo, perdoa, maravilhoso, temos que perdoar mesmo, exercitar esse perdão, mas aí será que nós estamos nos perdoando? E tem muita gente, mas muita gente que se culpa por vários fatores e não libera perdão. E isso é triste e muitas vezes isso acaba travando a gente, deixando a gente, sabe, com aquele peso nas costas, e muitas vezes é o simples fato de liberar perdão para a gente mesmo, né? Então vai um conselho aí para vocês, nesse acolhimento para vocês mesmos, se perdoem, né? Saibam se perdoar, que isso é importante. Pare de se comparar, né? Pare de se comparar com o outro, pare de se comparar com o outro professor, pare de se comparar com outro profissional da área. Você é único, né? Você é único. E nós temos que entender isso, que nós somos únicos, né? Eu sempre costumo, eu levava muito isso quando eu era adolescente na minha vida como estudante, como atleta, depois na faculdade estudando, depois começando a carreira como professor. Eu sempre colocava isso de eu não sou melhor e não sou pior do que ninguém, sabe? Eu sou diferente, eu sou único. Então, aquilo que eu acredito, vamos lá, vamos para cima, e não comparando, porque o outro faz, porque o outro fez assim, eu vou fazer também. Ah, eu queria tanto fazer o que o outro faz, e muitas vezes a gente só fica se comparando ali, né? E aquele ditadozinho lá que parece que muitas vezes a grama do vizinho é mais verde, né? E às vezes a nossa grama é tão verde, é verde quanto ou até mais, né? E às vezes a gente só fica olhando e se comparando com os outros e esquecemos de viver o que nós temos de viver, né? Então isso é interessante. E a última
para a gente ir para o próximo tema, é entenda que pensamentos não são ações. Isso é muito legal da gente pensar, porque pensamento, gente, a gente pensa diariamente, constantemente, cada minuto, cada segundo, nós estamos pensando. E se a gente for analisar quantas coisas bobas e quantas coisas ruins, vamos dizer assim, que a gente pensa. Mas nunca esqueça que pensamentos não são ações. Nós podemos até pensar, e muitas vezes até a gente se assusta com esses pensamentos. Eu não sei se já aconteceu isso com vocês, mas já aconteceu comigo de estar pensando e falar: meu Deus do céu, eu estou pensando nisso? Nossa, eu nunca imaginei que eu poderia pensar sobre isso. Mas que bom que pensamentos não são ações. Né? Então, são, entre outras dicas aí para vocês, eu queria colocar essas 6 aí, para a gente poder ter esse hábito de se acolher. Né? Então não esquece disso. Acolhimento é importante. Beleza? Então vamos para o próximo, que é o acolhimento escolar. E nada melhor do que essa fase que estamos voltando, né? Muitas escolas estão voltando, já voltaram essa semana, estão voltando na próxima semana, naquelas férias do meio do ano. E sempre na primeira semana, no primeiro dia, nas primeiras aulas, sempre tem um acolhimento. Às vezes tem alunos novos, né? Ou professor novo que está entrando na escola. Então é importante. Eu fiz questão de colocar essa imagem de um quadro e uma mãozinha ali de um professor, ou uma professora, ou um aluno, enfim, escrevendo com giz, provavelmente matemática ali. E eu queria pensar com vocês assim, há bastante tempo, gente, há bastante tempo a escola não é mais apenas um local de ministrar conteúdo, de passar conteúdo, né? E das disciplinas português, matemática, física, educação física, biologia, enfim. Hoje, e há muito tempo, né? A escola, e hoje em dia principalmente, e depois da pandemia isso cresceu bastante. A escola hoje é um ambiente muito além do pedagógico. Hoje a escola é um ambiente muito social, muito do socioemocional, aonde as pessoas estão ali precisando realmente de afeto e de acolhimento, como é o tema da nossa live de hoje. Então, vou dar algumas dicas aqui para vocês, então anotem isso daí. Então, vocês, professores, coordenadores, gestores, diretores, enfim, que fazem parte do ambiente escolar de alguma forma, nós temos que agir com sensibilidade e empatia. Sensibilidade e empatia. Eu acredito que está faltando muita sensibilidade para muitos professores, para muitas escolas, para muita direção, para muita coordenação. Nós precisamos ser sensíveis. Sensíveis para entender que o, os dias de hoje, a geração de hoje, é uma geração completamente diferente da nossa geração. Então não tem mais espaço para a gente ficar pensando e falando, porque hoje em dia está difícil demais, bom era no meu tempo. Né? Quem nunca falou isso? Eu já falei. Né? Caramba, nossa, quando eu era adolescente, quando eu era ali pré-adolescente, criança, pô, era bom demais. Essa geração de hoje, pelo amor de Deus. E eu comecei a entender isso e ter essa sensibilidade de que, cara, foi aquele tempo, foi aquele momento que o mundo estava passando, que nós estávamos passando. E hoje é completamente diferente. Então nós temos que ter essa sensibilidade de entender essa geração e as futuras gerações que estão vindo. Né? E ter empatia com essa galera aí. A partir do momento que você tem essa sensibilidade, que você acolhe, que você tem essa empatia, cara, não tenho dúvida. Você vai ser um professor, uma professora querido dentro da escola. Né? Agora, muitas vezes a gente quer bater de frente, tem muitos aí que querem bater de frente, não, porque não é assim e tal. Talvez conversando, entendendo, sendo um pouco sensível, poderia resolver bastante coisa.
Beleza? Então fica aí para a gente pensar um pouquinho. Oferecer orientações e apoio emocional aos alunos e familiares. Então, é um conjunto, né? Seria muito lindo ter essa junção, escola, famílias e alunos, né? Seria lindo. E muitas vezes nós sabemos que não é assim, né? Mas nós precisamos oferecer, a escola precisa oferecer e nós, professores, precisamos oferecer um apoio emocional, né? Um apoio emocional para os alunos e estendendo ali para os familiares, beleza? Então não esquece disso. Outra coisa importante é estimular o combate ao bullying. Né? E essa questão não existe, cara. Ah, é uma brincadeirinha. Não, não é uma brincadeirinha. Né? Eu sempre falo para meus alunos em relação a isso que brincadeira é quando eu brinco com outro. Eu faço algo que o outro ri comigo e se divirta comigo, né? Eu ri com ele. Eu fiquei feliz com essa brincadeira com ele. A partir do momento que eu faço algo que na minha cabeça pode ser uma brincadeira, colocar até entre aspas aqui, e ele e o meu amigo, a minha amiga, ele não, né, se divertiu, né, ele não sorriu, ele ficou, né, um pouco chateado, isso já não é brincadeira. Então é importante, e aí nós, professores, principalmente de educação física, que estamos ali na quadra, e eu costumo falar que na quadra e no espaço, vou falar espaço da onde é atividade, porque tem escolas que não tem quadra, e eu sei muito bem como é. O local que nós ministramos a nossa aula de educação física é o local onde nossos alunos conseguem ser eles mesmos. Gravem isso. Nas aulas de educação física, os alunos conseguem ser eles mesmos, sem máscara. É diferente de um aluno que fica numa sala com 4 paredes, sentado na frente de um quadro branco, uma lousa, né? Escrevendo e lendo ali o conteúdo. Na quadra, eles vão mostrar o que eles são de verdade. Lá na quadra, nós vamos observar o líder, o tímido, o, o proativo, o que não sabe perder, aquele que não sabe ganhar também, aquele que não sabe compartilhar e também aquele que gosta de ofender os amigos, que gostam de pegar no pé dos amigos, com apelidos, com você não sabe fazer isso, você não sabe fazer nada, né? Você é muito ruim. Então é importante a gente ficar muito de olho com isso, porque dá para ajudar os outros professores e a escola no comportamento dos alunos, observando nas aulas de educação física. Então fica essa diquinha aí para vocês também. Beleza? Então, mais sobre o acolhimento escolar no próximo slide. Então, nós vamos falar o seguinte agora: competências socioemocionais. Além de professor de educação física, eu estou terminando minha pós-graduação em competências socioemocionais na escola e eu estou desenvolvendo uma disciplina na escola que eu trabalho, aqui em Bragança Paulista. Uma vez por semana tem uma disciplina dessas, competências socioemocionais, né? E, galera, vocês precisam ver o quanto os alunos estão querendo falar sobre questões socioemocionais. Em muitas aulas, quando eu entro na sala, eu não sei o que vai acontecer com o conteúdo. Porque, cara, é impressionante. Os alunos começam a chorar, cara, muitas vezes. Porque eles querem colocar para fora coisas que estão ali, sabe, no coração dele. Principalmente coisas de medo, de incerteza sobre o futuro, de reconhecer o que eles são como pessoa, como adolescentes ali, de entender e saber que eles são capazes de fazer coisas, de serem futuramente profissionais. Então tem sido aulas maravilhosas, né? E aí eu já dou outra dica: se vocês querem algum material,
legal sobre competências socioemocionais, que dá para aplicar teoria e prática com jogos, com dinâmicas, é bem legal. Instituto Ayrton Senna. Tem várias coisas legais lá. Tá? Eu estou me baseando tanto na minha pós-graduação, quanto nesses materiais e outros livros também. Então, é super importante a gente fazer isso e serve de acolhimento. Tá? Então, a escola que não trabalha as competências socioemocionais hoje é uma escola que está ficando para trás. Tá? E você, professor, tem que trabalhar isso dentro. E nós, da educação física, trabalhamos, cara, esse conceito do socioemocional todos os dias, em qualquer atividade na aula. Basta a gente saber aproveitar isso. Beleza? E utilizar práticas pedagógicas inclusivas e de respeito à diversidade. Então, nós precisamos ter, né, algumas práticas pedagógicas para a inclusão, independentemente qual a condição desse aluno, e de respeito à diversidade que está aí crescendo cada vez mais. Então nós precisamos entender isso e acolher esses alunos, né? Então é importante ter esse entendimento, tá? É importante demais ter esse entendimento. E aí, voltando aí um pouquinho da inclusão para todos, né? E assim, em lives sempre eu costumo falar o seguinte: professores, vocês não precisam ser especialistas sobre autismo, TDAH, TOD, mas vocês precisam saber o básico. Vocês precisam saber o básico. Porque cada vez mais nós estamos tendo alunos diagnosticados com TEA, TDAH, TOD. Isso é muito bom. Isso é muito bom, porque as escolas, esses alunos precisam da escola, do ambiente escolar. Não apenas para questões pedagógicas, mas muito mais do que isso. Para questões sociais, para o convívio, para a socialização, para uma série de coisas. E nós, professores, precisamos ter o mínimo de capacitação para isso. Eu estou falando do mínimo, mas seria bom a gente se estender um pouquinho mais. Vai fazer uma diferença muito grande. Beleza? Então vamos para a parte final do nosso Fala Educador, que aí é o Te Acolho, que aí é acolher mesmo todos os alunos, né? E esse Te Acolho, eu me acolhi primeiro, porque enquanto professor de educação física, eu cheguei nas escolas que eu trabalhava, simplesmente na porta me chamavam aqui e falavam, ó, aquele aluno ali está em investigação. Investigação de quê? Né? Não, é autista, falava até meio baixo, sabe? E aí não passava informação nenhuma pra gente. Então talvez você, professor que está nos vendo, nos ouvindo, possa estar nessa realidade. Então eu falei, cara, eu tenho que me capacitar para isso. Eu tenho que me preparar para isso, para dar aula, porque eu sou professor para todos. Então eu, numa sala, por exemplo, de 30 crianças, 29 ficavam felizes com a minha aula, mas aquele aluno autista não conseguia ter a comunicação. E eu saía frustrado demais. Então foi a partir daí que eu comecei a mergulhar nos livros, mergulhar em cursos para poder me capacitar sobre o autismo, para poder dar uma aula de qualidade para todos os alunos. E aí aos pouquinhos eu fui entendendo, fui pegando jeito, fui fazendo, vamos dizer assim, uma metodologia do Te Acolho, e aí juntando todas as informações que eu adquiri, estou adquirindo até hoje, né? Ainda não parei e não vou parar de estudar, a gente não pode parar de estudar, de se qualificar, né? E aí eu percebi que dá certo, sabe? É difícil, muitas vezes vai na tentativa e erro, muitas vezes você sai frustrado, muitas vezes você programa uma coisa, acha que vai dar certo e não dá, mas quando você acerta, porque cada aluno é diferente, e, por si só, né, cada aluno é diferente, e no autismo também, cada autista é diferente um do outro, então aquilo que dá certo com um não dá certo com o outro. Então, ano passado eu tive uma sala de infantil 4, de 4 anos,
que tinha 4 alunos autistas, totalmente diferentes um do outro, e os 4 permaneciam na minha aula, e isso era muito gratificante, né? Muito gratificante mesmo. Então é possível, mas isso é possível pela capacitação. Eu não canso de falar que a capacitação é o primeiro passo para a inclusão. Isso eu não canso de falar. Aonde eu vou falar sobre o Te Acolho, sobre autismo, eu falo que a capacitação é o primeiro passo para a inclusão. Então, capacitação é atitude, né? Então, nós precisamos nos qualificar e nos capacitar cada vez mais, beleza? Isso para ser um professor para todos, beleza? Então, não esquece isso. O acolhimento tem que ser para todos. O acolhimento tem que ser para os alunos nota 10, tem que ser para os alunos nota 6, nota 5, nota 0, nota 1, enfim, para todos. O acolhimento tem que ser para os típicos, para os atípicos. O acolhimento tem que ser geral, né? E isso parte de nós professores. Beleza, galera? Então, espero que nesse tempinho que nós trocamos aqui essa ideia, que possa ter ficado algo aí no coração de vocês, na mente de vocês, e o que vocês precisarem, tá? Tá aí o meu contato no último slide, meu Instagram, meu telefone do WhatsApp também, podem mandar mensagem, pode ligar, falar, Joe, queria trocar uma ideia com vocês, estou à disposição de vocês, e fiquem ligados sempre aqui na BJ, né, na Brincadeiras de Jogos, que tem muito curso, tem muita formação, tem muita coisa legal que o nosso mestre Tiago aqui no Paçoca e junto com a equipe disponibiliza para vocês. Então fiquem ligados e lembrem, a capacitação é o primeiro passo para a inclusão. Beleza? Um forte abraço, fiquem com Deus, muito obrigado pela presença de todos aqui no Fala Educador de hoje. Beleza? Grande abraço. Tchau, tchau.